Os estudos do Linneu sobre taxonomia e classificação de seres vivos foram extremamente importantes e um grande marco na biologia, principalmente na parte de classificação e separação de seres vivos. Só que chegou um determinado momento onde o Linneu ele não tinha mais como melhorar o seu sistema de classificação. Por quê? Porque na verdade ele usava critérios muito puros, muito simples, que eram a morfologia e também a parte da fisiologia dos seres vivos. Então, o que acabou acontecendo foi que se chegou em determinado momento do desenvolvimento da ciência de classificação que a gente tinha um impasse, que algumas espécies ficavam difíceis de organizar. Então, o que acabou acontecendo foi que a gente teve que criar um novo método, uma nova maneira de organizar os seres vivos. E como nesse caso, na verdade, a fisiologia e a morfologia não eram suficientes para isso, então, a partir do advento da genética e do uso da genética, a gente começou a utilizar outras formas de organizar os seres vivos. E foi para isso que surgiu, então, a sistemática, ou também chamada de filogenética. Nesse caso, a sistemática ou filogenética, ela calca os seus estudos em dois aspectos, além daqueles já estudados pelo Linneu, ou seja, a morfologia e a fisiologia seguem sendo utilizados, só que de forma combinada com a taxonomia entra dois outros fatores, que são os fatores genética mais evolução. Permitindo então que agora a gente possa fazer o estudo comparativo através dos elementos bioquímicos, como por exemplo DNA e RNA. Baseado nessas ideias de sistemática, a gente começa a utilizar outros tipos de métodos de comparação, como por exemplo sequências de bases nitrogenadas. Então, em 1977, um outro cientista chamado Carl Voese, ele criou uma nova forma de organizar os seres vivos lá que o Linneu tinha classificado em reinos. Então, quando Voese começa a criar uma nova forma de classificar, ele organiza os seres vivos baseado em comparações de sequências de RNA ribossômico e subdivide os seres vivos agora em uma categoria anterior aos reinos, ou seja, é como se aquela organização que o Linneu criou de reino até espécie ganhasse um degrau a mais, antes ainda dos reinos, uma categoria maior do que aquela que nós tínhamos, que era reino, filo, classe, agora tem uma categorização anterior aos reinos. Então, Voese ele pega e cria, nesse caso, a organização chamada de domínios, criando então a classificação que nós temos hoje em 3 domínios baseados na sua estruturação ou organização pelo tipo de RNA ribossômico, ou seja, a comparação molecular. O que acaba acontecendo é que essa classificação dele subdivide os seres vivos em 3 domínios e aí esses vão ser subdivididos em reinos e assim vai até chegar em espécie de novo. Então, o que acaba acontecendo é que os domínios que ele encontra são 3. O primeiro domínio, chamado domínio bactéria. Nesse caso aqui, no domínio bactéria, nós temos indivíduos, então, pertencentes às bactérias, que são aquelas convencionais, causadoras de doenças, as que fermentam leite, as decompositoras, ou seja, bactérias convencionais, que estão em qualquer tipo de lugares, que são, na verdade, 2 grupos. As eubactérias, que nós vamos chamar aqui, eu vou chamar extraoficialmente de bactérias comuns, que são aquelas estudadas lá na ecologia como decompositoras, por exemplo. Aí, um segundo grupo de bactérias, chamadas de cianobactérias. Nesse caso aqui, as cianobactérias, são as cianobactérias, aquelas que eram consideradas como algas, ou também chamadas de cianofícias, ou algas cianofícias, ou algas azuis. Nesse caso, é um grupo de indivíduos fotossintetizantes. Esses 2 grupos, as eubactérias e as cianobactérias, são indivíduos que têm uma coisa muito importante na sua classificação. São procariontes. E nesse caso, esse vai ser o único grau de similaridade ou parentesco entre o primeiro domínio e o segundo, serem feitos por seres procariontes. Aí, o segundo grupo que nós vamos ter, o segundo domínio, é o domínio Archaea, aonde nós vamos ter como principais representantes um grupo também de bactérias, só que chamadas agora de arqueobactérias, que são bactérias que vivem em condições muito ruins, muito difíceis, lugares onde ninguém mais pode estar e elas vão estar lá. Alguém poderia se questionar, tá, mas por que elas vão para um lugar tão ruim? Porque lá elas não precisam competir, lá elas não precisam concorrer. E as características físicas das estruturas celulares desse grupo específico de bactérias permite a elas então ocupar um nicho, ocupar um espaço e alguns tipos de recursos ambientais que ninguém mais ocupa.
que garante a elas, então, a possibilidade de estar lá sem ter que ficar concorrendo com mais ninguém. Então, nesse caso, as arqueobactérias, elas vivem nessas condições difíceis. Quase sempre elas são quimioautotróficas, que significa aquelas bactérias que fazem quimiossíntese. Não é obrigatório que todas sejam assim, mas uma boa parcela delas vive nessas condições muito difíceis. Então, elas são chamadas extraoficialmente de extremófilas, que significa que vivem em ambientes extremos. São bactérias metanogênicas, geradoras de metano, halófitas, que são aquelas que vivem em ambientes extremamente salinos, em lugares muito difíceis. Então, em fendas vulcânicas, com alta pressão atmosférica, com baixíssimas temperaturas, elas podem estar lá. E aí, o mais curioso nesse caso é que elas são também procariontes. Só que quando a gente compara, nesse caso, uma cianobactéria ou uma eubactéria com uma árquea, o que acaba acontecendo é que essas árqueas elas têm um RNA ribossômico que remete muito mais a um ser eucarionte, que são os indivíduos que pertencem a todo o resto dos outros grupos. Então, nesse caso, o que acaba acontecendo é que a gente vai ter de comum entre as bactérias e a árquea simplesmente o seu fato de serem procariontes. Agora, se a gente for comparar a estrutura celular e RNA ribossômico, a gente vai perceber que existe uma similaridade muito maior entre as árqueas com o terceiro domínio, que é o domínio eucarya. Nesse caso aqui, é onde estão todos os outros indivíduos que a gente conhece então como seres eucariontes, que vão desde os protistas até os animais. Então, protista, fungo, animal, vegetal. Todos os outros grupos estão aqui. Os eucarya, eles são compostos então por 4 reinos, né? Que seriam reino animal, reino vegetal, reino protista e reino fúngio, ou reino fúngio. Nesse caso, todos esses indivíduos agora apresentam uma característica importante. Todos eles apresentam núcleo e organelas celulares, ou seja, um sistema de compartimentalização interna. Então, aqui todos eles são seres eucariontes que apresentam, além da estrutura do núcleo, as organelas membranosas do citoplasma, como é o caso de retículos liso, rugoso, Golgi, lisossomo, etc. Além de mitocôndrias, centríolos, etc. Então, é uma célula completa, inclusive com o núcleo, enquanto que os indivíduos do domínio 1 e 2 não eram. Então, a parte da filogenética e sistemática, ela utiliza essa primeira organização criada pelo Voese em 3 domínios e aí depois reorganiza todo mundo de acordo com as suas presenças, então, de célula eucarionte, procarionte, células que apresentam autotrofia, heterotrofia, fotossintetizantes ou não, e aí subdivide de novo nas características que o Linneu organizou. Só que uma coisa super importante, é importante lembrar que nesse caso aqui dos domínios, o que a gente está vendo é que existe uma situação onde é que nós vamos ter a organização e a utilização dos cladogramas para identificar similaridade entre os indivíduos. Então, nós vamos ter o domínio bactéria, comparado pelo RNA ribossômico, o domínio árquea e o domínio eucarya. O que significa nesse caso aqui o fato da gente ter então as árqueas mais perto das eucárias? Significa que, embora esses 2 primeiros grupos sejam grupos de indivíduos procariontes, existe uma similaridade maior entre eucária e árquea. A única coisa que aproxima bactéria de árquea é o fato de as bactérias apresentarem, assim como as árqueas, ausência de núcleo, de serem seres procariontes. Então, sempre aparece isso aqui. Então, nesse caso, essas árvorezinhas evolutivas ou cladogramas sempre vão ser utilizadas nesse caso para a gente poder organizar os seres vivos. E a gente deve lembrar de uma coisa muito importante. Cada vez que a gente estiver falando de características que elas estão mais próximas da origem, aqui a origem sempre é o que nós vamos chamar de ser ancestral. E aí, todo mundo que está no topo aqui é ser atual. Então, quando a gente tem características mais derivadas diretamente do ancestral, essas características mais antigas são chamadas de plesiomorfias, que significa caracteres primitivos, caracteres antigos. Então, aqui, ó,
são caracteres mais antigos. Então a gente tem que pensar o seguinte, do ancestral até a linha dos atuais, o que nós vamos ter basicamente é o que? Passagem de tempo. Essa simples passagem de tempo é chamada de anagênese. Então, por exemplo, se daqui do ancestral até lá no atual a gente teve lá 2 bilhões de anos, então aqui é tantos bilhões de anos no passado, tipo, sei lá, menos 10 bilhões. Aí, aqui menos 20 milhões, aqui menos 50 milhões. Então, quanto mais para perto do indivíduo da origem, mais para o passado a gente está indo. Então, se a gente for pensar o seguinte, ó, o indivíduo que tem características mais próximas do ancestral é aquele que se separou lá no passadão e depois permaneceu do jeito que era. Então, o grupo bactéria, teoricamente, apresenta caracteres mais plesiomórficos, ou maior número de plesiomorfias. Agora, o indivíduo que foi sofrendo mudança, ele tipo, chegou aqui e passou para o futuro. Chegou aqui e passou para o futuro. Aquele que tem maior número de características derivadas, maior número de características que foram mudando em relação ao ancestral, é aquele que vai apresentar maior número de apomorfias. Que significa maior número de características derivadas ou características mais modernas. Então, ó, os caracteres mais modernos, ou que nós podemos chamar de derivados. Então, quando acontece da gente ter um cladograma desse aqui, que vai ser utilizado para explicar a evolução dos indivíduos, uma das coisas muito importantes que vai ser utilizado é justamente isso, saber quem é mais antigo e quem é mais recente. Então, nesse caso, vamos supor que a gente tem um esquema aqui, onde nós vamos ter um cladograma desse tipo aqui, ó. Onde a gente tem isso, a árvorezinha pode estar de lado, de vez em quando o ancestral passa para cá, né? Então, se a gente tiver isso aqui, por exemplo, onde a gente vai ter um ancestral, vamos botar aqui o nosso indivíduo ancestral, e então nós temos o indivíduo número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5. Quando a gente tem esses 5 indivíduos, a gente não sabe quem são, se são plantas, se são bactérias, se são protozoários. O que importa é a gente saber identificar dentro do cladograma, dentro da filogenia, uma maior parentesco, né, maior similaridade entre eles. Então, uma coisa super importante é o seguinte, aquele que sofrer menor número de ramificações até o dia onde ele chegar, é o que tem maior número de caracteres plesiomórficos, maior número de caracteres primitivos, ou seja, é o mais antigo dentro da natureza, é o que nasceu há mais tempo. Então, nesse caso, entre todos esses aqui, nós temos um primeiro ponto de ramificação desses galhos. Esses pontos de ramificação desses galinhos são chamados de cladogêneses. É assunto estudado lá na parte de evolução. Então, nesse caso, a cladogênese é o motivo que eles se separaram em 2 galhos. É o que criou o galinho novo. Nesse caso, pode ser o quê? Um terremoto que separou em 2 grupos, uma mudança genética, uma mudança comportamental. Então, isso varia. Então, a cladogênese aqui criou 2 ramos. Esse ramo aqui que vai ter várias subdivisões. E esse outro foi até lá o final. Ou seja, o indivíduo número 5, ele teve só essa ramificação e depois não mudou mais. Ele só foi atualizando ele, sofrendo uma anagênese direta. Sendo assim, esse indivíduo número 5 é o que tem maior número de características em comum com o indivíduo ancestral. É aquele que tem maior número de plesiomorfias, ou caracteres mais antigos. Esse indivíduo é o que, teoricamente, é o que surgiu primeiro na natureza. Aí surgiu um segundo ramo. Esse segundo ramo ramificou de novo aqui, ó. Aí o que aconteceu? O número 1 surgiu sem sofrer novas ramificações. Então ele é o segundo mais antigo. Então, em ordem de antiguidade, veio o 5, depois veio o número 1. Aí o que acabou acontecendo? Nós temos aqui uma nova cladogênese, uma nova ramificação. Então, daqui para lá, o próximo na escala de velhice é o número 4. E então, por último, nós tivemos o número 2 e o número 3. O que acaba acontecendo, então, é que como o número 3 ficou virado para o número 4, provavelmente o número 3 é o que tem características mais parecidas com o 4. E depois o número 2. Então, o que acaba acontecendo? A gente sabe o seguinte, o mais velho de todos é o número 5. E os 2 mais modernos, os 2 mais recentes, são o 2 e o 3. Quando a gente pega o 2 e o 3, então eles são aqueles que estão mais perto da linha da atualidade, que fica aqui, o que indica então que eles são os 2 mais recentes, os 2 mais modernos.
Quando eu começo a comparar esses indivíduos entre si, e comparo, por exemplo, o 2 com o 3, eu percebo que existe um ancestral em comum, que significa um último indivíduo antes deles se ramificarem, que não era nem da espécie 2 e nem da espécie 3. Sendo assim, quando eu comparo os dois, existe um ancestral em comum, eles são chamados de ramos monofiléticos. Então, ó, os monofiléticos é quando a gente tem, nesse caso aí, um ancestral em comum para todo mundo que está sendo comparado, tipo o 2 e o 3. Agora, se eu pegasse 1, 2, 3, 4 e 5, tem um ancestral em comum para todos eles? Tem, tá aqui embaixo, neste ponto, que era uma espécie que não era nem a 1, nem a 2, nem a 3, nem a 4, nem a 5. Era uma outra espécie lá do passado, que deixou de existir depois dessas ramificações foram dando origem para os outros grupos. Então, se eu comparar os 5, do 1 ao 5, nesse caso, eles também formam um grupo monofilético. Agora, se em vez da gente pegar e comparar alguns indivíduos que apresentam um ancestral em comum para todos estiverem sendo comparados, se a gente pegar, por exemplo, um grupo assim, onde a gente compara os indivíduos 2, 3 e 4, e deixa, por exemplo, o 5 de fora, ou deixa o 1 de fora nesse caso aqui, porque ele pertence àquele mesmo ramo, eu posso dizer que o 2, o 3 e o 4, eles são um grupo que tem um ancestral em comum para o 2 e para o 3, tem um ancestral para o 4, que é diferente, mas deixamos um de fora. Quando a gente faz isso aqui, a gente está criando um grupo de classificação parafilético. Então, nesse caso aqui, ó, o grupo parafilético é um grupo monofilético onde a gente esqueceu alguém, deixou alguém de fora. Então, se eu poderia ter botado 1, 2 e 3 e ter deixado o 4 de fora, também seria uma classificação parafilética. Agora, quando a gente pega, por exemplo, dois indivíduos que não tem nada a ver, ou seja, dois completamente distintos, por exemplo, comparando o número 2 e o número 5, grupos bem separados, bem distantes, onde é que o ancestral direto do 2 está aqui e o do 5 está lá embaixo, essa classificação que separa, que pega indivíduos completamente distantes um do outro, é uma classificação de grupos polifiléticos, que apresentam ancestrais completamente diferentes em tempo e classificação de ramificações, e separa, isola completamente eles e deixa vários outros de fora. Então é uma classificação para indivíduos que tiveram sua evolução diferente, onde é que os ancestrais são completamente distintos. Uma coisa importante de lembrar é que esse sistema de classificação e o sistema de organização taxonômica que a gente vê lá na parte de Linneu, na verdade não são válidos para formas acelulares, para micro-organismos acelulares, ou seja, vírus, viroide e prion estão fora. Então a sistemática, que é a organização que nós temos através da similaridade de RNA ribossômico em seres com célula, é válida para quem está dentro de algum desses três domínios, bactéria, arquea ou eucária. Sendo assim, só vale classificação biológica por Linneu, que é a taxonômica, ou pela sistemática, para quem tiver célula. Então, o que acaba acontecendo é que os seres acelulares ficam sempre de fora dessa classificação. Então, essas organizações de cladogramas só vão ser válidas para indivíduos que pertencerem obrigatoriamente a algum dos reinos que a gente conhece. Sendo assim, eles seguem a boa e velha teoria celular, que diz que ser vivo só pode ser indivíduos que apresentem pelo menos uma célula. Sendo assim, as regras de filogenética, sistemática ou taxonomia serão utilizadas para seres compostos de células. Os demais vão acabar ficando de fora dessa classificação.